Você já parou para pensar que o maior ato de coragem de um guerreiro pode ser justamente largar a espada? Se você acompanhou a primeira temporada de Vinland Saga, você conheceu um Thorfinn que era a personificação do ódio. Um jovem que respirava vingança, que vivia apenas para matar o homem que tirou a vida de seu pai. Mas de repente algo muda. Na segunda temporada encontramos um homem diferente, silencioso, sem brilho nos olhos e acima de tudo, alguém que se recusa a revidar. Hoje eu quero conversar com você sobre essa transformação. Por que o maior guerreiro daquela geração decidiu que não tinha mais inimigos? E o que a jornada do Thorfinn nos ensina sobre a nossa própria vida? Sobre o peso que carregamos e sobre o que realmente significa ser forte. Senta aí, respira fundo e vamos mergulhar na filosofia de um verdadeiro guerreiro. Para entender por que o Thorfinn desistiu de lutar, a gente precisa primeiro entender por que ele lutava. Durante anos, a vida dele foi resumida a um único objetivo: matar Askeladd. Ele treinou, sangrou e se tornou uma máquina de matar apenas para ter o direito de um duelo final. Mas o destino foi irônico. Askeladd não morreu pelas mãos de Thorfinn. Ele morreu pelas mãos de outra pessoa, e com ele morreu a única razão de existir do Thorfinn. Quando a vingança é seu único combustível, o que sobra quando ela acaba? O que sobrou para o Thorfinn foi um vazio absoluto. Ele percebeu que todos aqueles anos de violência não trouxeram o pai de volta, não trouxeram paz, e ainda o transformavam naquilo que ele mais odiava. Ele se transformou em um monstro vazio. É aqui que começa a nossa conversa de verdade. A desistência de lutar do Thorfinn não foi um ato de fraqueza, foi o início de uma cura. Ele percebeu que a espada não era uma ferramenta de conquista, mas uma corrente que o prendia ao inferno. Muitas pessoas acham o arco da fazenda lento, mas é ali que a mágica acontece. Thorfinn é vendido como escravo, ele perde sua liberdade, seu nome e seu propósito. Mas pela primeira vez ele é forçado a trabalhar na terra. Ele começa a plantar, a cuidar, a ver a vida crescer em vez de apenas ceifar a vida dos outros. Nesse período, Thorfinn começa a ser assombrado por pesadelos. Ele vê as centenas de pessoas que ele matou. Elas não são apenas rostos sem nomes. No sonho dele, elas são pessoas que tinham famílias, sonhos e medos. Ele começa a sentir o peso de cada vida que tirou. É uma dor que nenhuma ferida física causou nele. Ele percebeu que o mundo é um lugar de sofrimento infinito, e que toda vez que ele sacava a espada, ele só estava aumentando esse sofrimento. A filosofia que começa a nascer no coração dele é a de que a violência é um ciclo vicioso. Se eu te bato, você me odeia e quer me bater de volta. Alguém precisa ter a coragem de ser o último a apanhar e o primeiro a não revidar. Isso é o que o pai dele, Thor, tentou ensinar lá no início, mas que Thorfinn só conseguiu entender depois de descer ao fundo do poço. Nisso chegamos a uma frase que definiu uma geração de fãs: eu não tenho inimigos. O que isso significa para você? Para mim significa que o Thorfinn deixou de ser um covarde que precisa de um alvo para descarregar sua frustração. Ter um inimigo é fácil. Quando você tem um inimigo, você tem alguém para culpar pelos seus problemas. Quando você decide que não tem inimigos, você assume a responsabilidade total pela sua vida e pela paz ao seu redor. Thorfinn entende que as pessoas que o atacam, que o humilham ou que tentam matá-lo também são vítimas de um sistema de violência. Elas estão com medo ou estão famintas ou foram ensinadas que ser homem é ser violento. Ao dizer eu não tenho inimigos, Thorfinn está dizendo: eu me recuso a entrar nesse jogo de ódio com você. Ele escolhe o caminho mais difícil. É muito mais fácil socar alguém do que ficar parado. Levar o soco e ainda assim tentar entender a dor de quem te bateu. Isso não é passividade. É uma força de vontade que poucos seres humanos possuem. Mas então o que é um verdadeiro guerreiro para Vinland Saga? Thor já dizia: um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. No começo da obra a gente achava que ele estava falando de força bruta, tipo um cara que luta com as mãos. Mas o sentido é muito mais profundo. Um verdadeiro guerreiro é aquele que luta contra a sua própria natureza violenta todos os dias. É aquele que escolheu construir um lugar onde as pessoas não precisam lutar. A mística violenta. O Thorfinn desiste de lutar nas guerras dos reis para começar a lutar uma guerra muito mais importante: a guerra contra o sofrimento.
Ele decide que se o mundo é um inferno de guerras, ele vai criar um lugar que seja o oposto disso. Ele desistiu de lutar com a espada para começar a lutar com o diabo, com a paciência e com o sacrifício. Ser guerreiro agora para ele significa proteger a vida a qualquer custo, mesmo que isso custe o seu próprio orgulho ou a sua própria integridade física. Para encerrar, eu queria que você refletisse sobre a sua própria vida. Todos nós temos nossas guerras diárias. Às vezes a gente acha que ser forte é dar o tudo, é não levar desaforo para casa, é mostrar que ninguém pisa na gente. Mas o Thorfinn nos ensina que essa força é na verdade uma prisão. A verdadeira liberdade está em conseguir olhar para alguém que te deseja o mal e sentir compaixão, não ódio. Está em entender que você não precisa provar nada para ninguém através da agressividade. A Terra Prometida não é apenas um lugar geográfico no mapa. Vinland é o estado de espírito de alguém que decidiu que a paz é o único caminho que vale a pena seguir. Thorfinn não desistiu de lutar porque ficou fraco. Ele desistiu porque ficou forte demais para precisar de uma arma. E você? Onde você está buscando a sua força? No conflito ou na superação de si mesmo? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia nesse, digamos, podcast visual. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, não esquece de deixar seu comentário e se inscrever. Vamos continuar essas conversas nos comentários. Você acha que é possível viver no mundo de hoje sem ter inimigos? Um grande abraço e até o próximo vídeo.